A Live ABC foi idealizada como um espaço informal para a troca de conhecimentos sobre cinematografia. E assim como em todos os nossos eventos e publicações, reiteramos que não são tolerados comentários e posturas machistas, racistas, homofóbicas ou de qualquer natureza preconceituosa. Dito isso, podemos nos apresentar a Axé. todos. Axé. Eu sou o Beto Ferraz, para quem não me conhece, sou produtor de som, faço a parte toda de pós-produção, desenho de som, supervisão de som, de cinema e audiovisual, há pelo menos 36 anos. Né? Nessa jornada toda, o que mais é interessante saber e ver é como o som pode ser utilizado como uma parte da linguagem, né? E você, como produtor, como realizador do audiovisual, deve e usar essa ferramenta para poder transmitir melhor as suas ideias. E é isso porque nós estamos aqui também, porque o Fim da Perini, que vamos apresentar daqui a pouco, tem muito desse processo todo. Então, peço que a Perini agora se apresente. Boa tarde a todos, Beto. ABC, obrigado pelo convite, para a gente conversar um pouco aí sobre o processo de realização, né, do que a gente chamou de paisagem sonora do documentário Aleluia, o Canto Infinito do Ticoã, porque a gente inclusive entendeu que o trabalho ele criou diálogos além do que a gente costuma chamar de desenho de som, né, no cinema. Então, estou muito feliz de estar aqui e de bater esse papo com você, que é um profissional que eu admiro muito, de longas datas, e um parceiro de longas datas também, né? Sim, tá. Depois eu vou Acho trocar que de plano. Tá. seu som tá um pouco abafado mesmo, para mim também. Melhorou agora. Não, Ou não? ele tá um pouco a live de Tá, som, a gente tá tá abafado. abafada. Peraí. Vamos trocar o fone e ver se isso resolve. Realmente é o cúmulo. Melhorou? Nossa, bastante. Ah, sabotado pelo mixador. Ah, agora sim, a gente está te ouvindo cristalino. Perfeito. Então, por onde começamos? A gente tinha feito um roteirinho mais ou menos básico, né, do que foi esse processo todo, né? Acho legal você colocar, porque tem uma coisa interessante na proposta do teu filme já, que ele já foi pensado desde o começo, por ser o Matheus Aleluia, uma pessoa de música e de som, você já pensou em usar muitas coisas na parte sonora. Isso já veio, né, sendo colocado até o momento que chegou o filme para mim. Que daí que a gente teve outro tipo de abordagem, mas você já havia pensado todo o processo, né, que ele teria que ter uma característica sonora muito, muito particular. Eu gostaria que você Uhum. é, desse uma abordagem sobre isso, para depois a gente colocar as partes mais assim, que foram mudando e que foram se moldando com o filme, né, com a produção do filme, a pós-produção do filme. É legal. É, eu vou dar uma contextualizada rápida no documentário, assim, no contexto de produção. Ele está inédito ainda, né? Então, acho que fora quem está na Bahia, ele estreou aqui na Bahia, na TV Pública da Bahia, no sábado, agora, está bem recente, e vai estrear nacionalmente na programação do Festival Inedite, né? De documentário musical. Então, acho que a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente não viram ainda. Vou contextualizar rapidamente para a gente entender as escolhas em relação à construção disso que a gente chamou de paisagem sonora do filme, né?
o documentário, ele surgiu, é um processo longo, assim, durante 6 anos eu estive envolvida aí com a realização dele, e ele surgiu inicialmente como uma proposta de um documentário musical tradicional, sobre o Ticoãs, que é o trio vocal, o grupo original, né, de onde sai esse cantor e compositor Mateus Aleluia, ou onde ele se revela, na realidade, para o Brasil, né? E é um grupo que na época do início do projeto não era tão conhecido, hoje em dia já é mais conhecido, ainda bem, porque é um trabalho fundamental assim da música brasileira, precisa ser visto, ser escutado, né? E, bom, quando eu propus a ele, a seu Matheus, a realização do projeto, também estava aqui, ele aceitou. Então foi que eu comecei o mergulho mesmo de pesquisa. O curioso é que esse processo de pesquisa, ele aconteceu em paralelo a uma relação pessoal que foi sendo criada entre a gente, de amizade, de parceria. Então eu posso dizer que, na realidade, a pesquisa do filme aconteceu em grande parte sendo uma vivência com ele. Começamos a estar juntos, eu comecei a acompanhar, a viajar junto com ele. Então, o sujeito ali, né, principal do documentário era, de repente, todo um contexto de convivência. Essa relação com ele me permitiu olhar de dentro, né, para todo o universo que circulava ele e a obra musical dele, e assim traçando o que seria o fio condutor do documentário. Nesse processo eu me vi no meio de uma encruzilhada mesmo, né? Por quê? Porque o Ticoãs, que é um trio vocal de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, que tem a trajetória musical no Rio de Janeiro, na década de 70 e 80, e na década de 80 eles vão para Luanda e não voltam, ficam lá e continuam um trabalho artístico, mas também um trabalho de pesquisa cultural, e só o seu Matheus volta para cá por volta do ano 2000. Então, a encruzilhada que eu me via era o personagem do documentário, que é seu Matheus, nesse momento da vida dele, compondo um trabalho solo, né? Então eu tinha que abordar um personagem, que era ele nesse momento. Eu tinha a história do Ticoãs, que é a história, de certa maneira, de toda uma expressão afro-brasileira relacionada à música, e, nesse caso, relacionada a toda a cultura que envolve o candomblé, a umbanda, que é a referência principal do trabalho deles. Esse é um outro lado da encruzilhada. Eu tinha a própria poética, né? Eu estava abordando a história de um artista, de um trabalho musical. Então, esse universo da poética era muito caro, muito importante para mim. E, na outra ponta, a história do Brasil, a história da diáspora africana, que é o contexto, né, digamos, no qual está tanto o trabalho do Ticoãs quanto o trabalho dele. Então, como abordar essas questões que por si já são tão complexas e diversas e profundas num filme só? Sim, essas quatro pontas da encruzilhada, digamos, estão circuladas por uma dimensão espiritual, né? Tanto a expressão musical do Ticoãs quanto de seu Mateus estão relacionadas diretamente com um tipo de conexão é, sensorial, sagrada, relacionada diretamente ao candomblé, né, à umbanda, às religiões de matriz afro-brasileiras, mas de forma geral há uma relação com o sagrado. Então foi desde o início que eu me dei conta de que o filme ele precisaria se construir dentro de um caminho de diálogo entre a narrativa visual, a filmagem, as imagens de arquivo, todo esse universo visual e uma narrativa sonora que desde sempre eu intuía, né, antes de realizar era mesmo uma intuição, que seria essa narrativa sonora que daria ao filme essa dimensão sensorial e espiritual que eu queria buscar para construir essa narrativa, né? Então, a partir disso, eu fui esboçando, enfim, roteiros e acompanhando ele,
Acho que tem uma coisa também importante de dizer que esse processo de pesquisa e de acompanhamento dele começou a gerar material filmado, eu comecei a filmar, então quando verdadeiramente parei para produzir o filme, eu tinha um material vasto e dos mais diferentes suportes, dos mais diferentes, né, jeitos de filmar. A captação sonora, então, tinha de todos os jeitos imagináveis e possíveis. E então o filme também lidou com isso, com essa colcha de retalhos aí de material, né? Mas acho que quando começamos a produção, que eu estruturei uma equipe de filmagem, decupei o material todo que tinha filmado para pensar o que eu ainda queria buscar e que nós começamos a trabalhar, foi que verdadeiramente esse caminho de busca por uma narrativa que ultrapassasse a bidimensionalidade, como a gente sempre fala, né? Foi quando a gente começou a experimentar isso, né? Verdadeiramente. E eu acho que a primeira imagem que me veio e que eu tenho roteirizada é a primeira sequência do filme, que é uma sequência que é um grande plano, né, um plano longo, um plano sequência de mais de 3 minutos, e que eu tinha, e que era um plano de uma imagem de um barco navegando lentamente no rio, e toda a narrativa acontecia justamente no som, né? Uma grande narrativa, uma narrativa épica, que é a narrativa da chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? E foi incrível esse diálogo com você e como a gente foi construindo uma linha sonora que no final das contas, eu acho que são 6 minutos de filme onde é o som que conta a história, Faz um que né? conta. Sim. E é interessante esses 3 minutos iniciais, porque como a gente foi, começou com uma batalha apenas, né? E como a gente foi, de repente, colocando elementos que levassem cada vez mais a quem está assistindo, né, a poder sentir o que seria exatamente aquele lugar antes da batalha, né? Então, como você tem aquele plano longo, né, caminhando pelo rio, uma subjetiva do barco, né, ou seja, você tem só a margem do rio, né, você tem as suas matas delineadas para os dois lados, e como a gente foi, de repente, colocou um canto, colocou dois cantos de índio e tal, mas de repente a gente tomou consciência que o que era aquele lugar antes, né, da chegada. E nós fomos colocando cada vez mais os cantos de índios, dos índios, das diversas etnias, se cruzando, né, como se fosse uma grande festa, na verdade, né, como se fosse uma grande confraternização de todos eles, antes da chegada. E isso é interessante porque antes ainda da gente ter essa chegada de dentro do rio, a gente tem uma parte que está ainda no letreiro que a gente submerge da África, que é bárbaro, que a gente consegue fazer uma submersão, a gente começa com os atabaques, submerge os atabaques ficam embaixo d'água, e quando você sai do outro lado, né, que aí você sai já no rio, né, você sai de dentro da água e sai para o rio, a gente começa num silêncio absurdo, né? E a gente começa como se fosse a construção do mundo. Um pássaro, dois, três, né? A vida começando a brotar, as coisas começando a acontecer. Entram os índios que vão começando a fazer essa paisagem do que você não vê. Que é isso que é fantástico, né? Você começa a sentir toda essa... Você tem essa sensação da vida que está ao seu redor, e como ela vem permeando tudo, até o momento que acontece o primeiro tiro, né? E você tem uma batalha épica, toda no som, e que vai se murchando, né? Com cada vez, com praticamente nada dos índios, sendo que o último som, os dois últimos sons, são crianças gritando no mato e um tiro que reverbera. Essa reverberação, ela é longa, e ela junta com um vento que vai começando a trazer
para essas para transformação que aconteceu no Recôncavo. E você coloca aquela música do Chico Anz, né? Uma ironia fina em cima É, daquelas imagens em preto e branco dos negros trabalhando, daquela coisa toda do acontecendo fumo, de- da indústria do de- fumo. depois do que aconteceu aquela construção sonora daquele momento épico todo em que simplesmente os Tupinambás sumiram daquele pedaço, né? É, Então você tem toda essa transformação. E como essa transformação vai, né? Uma coisa interessante no filme é que ele veio puxando essas coisas por umas palavras que o Mateus, aleluia, vai falar lá na frente, né? Que a primeira palavra que ele fala, se não me engano, quando ele está de costa, é a continuidade, isso. né? E a gente conseguiu fazer uma ponte sobre isso, que vem caminhando dos índios, entra numa música completamente etérea, porque eu dissolvi a música praticamente dentro daquele ambiente, passeando nas imagens em preto e branco, e ela vem acontecendo de repente, do meio da, da névoa musical, porque ela vai se dissipando, você começa a surgir com um canto de criança. E esse canto de criança, né, também meio reverberado, ele acaba quando você tem exatamente o Mateus com a tua câmera olhando junto ali, olhando para com ele e ele olhando para frente para o infinito. E é quando ele fala da continuidade. Esse processo todo, quando você olha ele contínuo, você intui no final, né, você consegue compreender que aquilo na verdade nada mais é do que a memória dele. E quando ele fala é a continuidade, é a chave que junta tudo aquele começo todo até aquele momento. Isso, isso. Então são seis É muito minutos assim bárbaros, né, É muito bonito. que você consegue fazer toda uma narrativa sonora em que você não está acompanhando a imagem, você não está numa coisa paralela. Ali está o barquinho, ali está o som do barquinho, ali está uma ave, ali está o som da ave. Não, a gente não. Tanto assim que no tiro eu não botei som de ave, fazendo coa voando. A ave voa, né? Você consegue construir outras coisas, né? Você consegue trazer esse processo de narrativa, né? Subjetiva, né? Você consegue criar outra faceta, aquelas coisas que a gente trabalhava, que a gente conversava assim, da bidimensionalidade do audiovisual, ou seja, você tem imagem, você tem o som, você tem imagem, você tem o som, né? E a gente trabalhou numa coisa que você tem imagem e o teu som está em outro lugar, Sim, mas e o som, a leitura dos dois vai te dar a mensagem que você quer passar. é a leitura dos dois, eu acho que nesse caso, é bom ouvir você descrevendo aí essa sequência inicial, porque é exatamente isso, quando a gente constrói uma grande narrativa sonora que rememora, né, no mínimo 500 anos de história aí do Brasil para chegar em Cachoeira, para chegar nele, e ele fala, né, a continuidade, o filme já estabelece uma posição diante da relação dele com o tempo. A gente está falando de agora, de Mateus, mas a gente está falando de uma temporalidade, né, muito grande. E o filme inteiro ele se permite a liberdade de deslocar pelo tempo, é, dentro da necessidade da própria história, assim, né? Não tem uma necessidade de organização racional da temporalidade, né? Uma cronologia ou alguma coisa que organize os acontecimentos em episódios sucessivos. As coisas elas são simultâneas, né? A nossa experiência sensível ela comporta uma série de situações ao mesmo tempo. E a gente caminhou muito dessa maneira. E nesse sentido, o som é muito importante,
porque ele cria relações diferentes de profundidade, né? Coisas acontecem em espaços distintos, né? Tem um som que está logo aqui na frente, tem um som que está lá atrás. Isso tudo compõe realmente um tipo de experiência mesmo que não é da ordem dessa apreensão, né? De compreendi. Acho que fica claro, né? Sem dúvida, mas deixa um pouco o espectador à vontade para perceber a história da forma Para como, né? participar, para É, participar. ele Ele não dá para de ser um uma. mero observador para ser um participante da história, né? E é isso que é uma coisa que o audiovisual praticamente está perdendo, que é você puxar o que o teu espectador ele tem já de memória audiovisual e que ele pode construir na narrativa junto com você, né? Sim, É interessante como se monta um vínculo, né? E como esse vínculo pode ser forte o suficiente para poder trazer outras experiências do teu espectador, dele, claro, né? Mas que ele pode, de repente, entrar nessa viagem, né? De uma outra sim, maneira que não só de ficar observando ali, esperando que as coisas aconteçam para ele, né? sim. Eu estou contando a história junto. Isso é uma parte que está se perdendo da nossa É. trajetória audiovisual. E nesse caso é interessante porque a responsabilidade de fazer um filme com uma figura como ele, né, que é tão complexo, tem uma história de vida com tantos deslocamentos, assim, e ele próprio mesmo é uma figura, ele fala uma coisa, até comentei esses dias, ele fala uma coisa que é maravilhosa, que eu mudo, eu falo uma coisa agora e daqui a pouco eu falo outra, falo o contrário, eu já mudei de ideia, eu não tenho problema em admitir que eu mudo, assim. Esse estado de variação, ele é real e é o que eu acho que é o que mantém ele vivo, porque a gente se endurece cada vez que a gente tem certeza de tudo, né? Uhum, E a linguagem também, assim, a linguagem cinematográfica e a arte, ela, pelo menos para mim, ela é interessante quando ela provoca e quando ela desestabiliza, né? Então, e não quando ela estabiliza, assim. Então, para mim, isso no filme era muito claro. Eu dizia, bom, eu vou, de toda essa pesquisa que eu fiz, eu vou fazer um Wikipedia sobre ele, tipo, os fatos eu vou fazer lá, eu vou botar, vou, né? Mas no filme eu não vou me preocupar com isso, porque abordar a obra e a história, né, de um artista como ele, para mim seria pelo campo do sensível. Assim, não haveria outra possibilidade que não fosse criando um diálogo a partir é, do que ele propõe, né, enquanto existência mesmo, tanto com o trabalho dele quanto na vida cotidiana. Então, eu acho que é um pouco isso. E aí, bom, fomos caminhando, e tem uma coisa que é interessante falar, é que lá no início, quando o processo de montagem foi um processo muito longo, porque além de bastante material, tinha essa questão de ter uma amizade, um envolvimento, né? Deixou de ser um projeto cujo tema era distante, ele passou a ser muito próximo. Então toda essa complexidade de repente fazer um filme com alguém da família virou um pouco isso, né? Paulo está perguntando aqui, como produzir uma arte que desestabiliza quando cada dia mais o espectador é visto como cliente. Então eu acho que aí é uma questão de tomar partido mesmo, Paulo. Eu acho que existem, dentro do campo de expressão audiovisual, existem muitos tipos de trabalho, assim, né? Existe o tipo de trabalho que é objetivo e que se realiza dentro dos parâmetros técnicos e existem os projetos realmente em que há uma busca, em que há é isso que eu disse, assim, esse lugar de certeza ele não é definido, em que você faz realmente com o desejo de provocar ou de comunicar algo que não faz parte desse território do afirmativo, racional. Eu estava lembrando de uma fala, até comentei com você, né, Beto? Tem uma fala maravilhosa de
de Hannah Arendt, que é a filósofa alemã, que ela fala que a racionalidade ocidental é uma mistura de massacre com burocracia. E eu acho sensacional, assim, todo o universo dela reflete a violência, né, enfim, dos últimos 60 anos aí que a gente tem vivido. Mas é fundamental pensar que essa racionalidade, ela é uma ferramenta, mas ela não dá conta da experiência, né, da totalidade da experiência e tal. Ela é importante, a gente está, né, organizado enquanto mundo a partir dessa ideia de racionalidade. Mas a gente pode ir além disso. E no caso da arte, no caso do cinema, é, é realmente a contribuição, né? Ok, temos a técnica, temos o domínio dessa linguagem, mas é preciso ir além dela, inclusive para buscar, né, novos caminhos. Hoje aconteceu uma situação, eu vou contar uma história que foi muito engraçada. Eu estava vendo minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, conversando com uma amiga, lidando com as dificuldades do ensino à distância, que é agora tudo por tela e tal, e exaustas. E aí, em um momento, as duas falaram: vamos criar uma história que era o seguinte. Uma delas disse: as matérias viviam em paz antes do ataque da escrita. A matemática, a geografia, as ciências, todas viviam em paz, até que a escrita se juntou com a redação e resolveu dominar o mundo. E eu fiquei pensando, olha que coisa incrível, porque se você parar para pensar, a linguagem cinematográfica e a forma como a gente estrutura o pensamento, ele passa por esse filtro, mas tem uma dimensão, né, que escapa a isso, né? E a poesia lida com essa matéria aí que escapa ao sentido estrito. Então, eu acho que nesse sentido, tentando responder a Paulo, eu acho que é realmente um tipo de relação com a arte que passa pela sensibilidade, né? Claro que tem um universo de produção de trabalhos que não dialoga necessariamente com a sensibilidade, mas a arte, ela nasce de um lugar de desestabilização, né, de desencaixe. Ela não embeleza apenas o mundo, ela é um não sei, um descanso, extrapola, né, nossa imaginação, nossa capacidade de imaginar o mundo, ela nos permite isso. No Então, caso, essa coisa do espectador, visto como cliente também, eu acho que é necessário você saber do seu cliente, no caso, espectador, né, como você pode, de repente, instigá-lo a querer mais. Acho que passa por aí. Acho que passa por você, quando você ah, faz um filme, ou faz um vídeo, ou alguma coisa assim, você ter pontos em que você usa o teu espectador, você coloca o teu espectador para ir junto com a história. Ou seja, ele para de ficar tão passivo. Né? Você tem que deixar ele um pouco mais ativo na construção. Isso se faz, acho que muito, se você usar o reservatório da memória que as pessoas já têm de audiovisual. Porque nunca se viu tanto vídeo, nunca se ouviu tanta coisa. E como usar isso, né? Eu acho que essa é a grande questão. Como você pode usar isso para você contar as histórias, de repente, com menos diálogo, com menos colocação de música, sabe, com menos indução da onde eu quero chegar quanto à obra, né? Quanto à história. Aonde eu quero chegar com isso? O modo como você vai fazer essa indução, né, depende muito, né? Acho que como todo mundo faz pesquisa sobre clientes, mas depende muito de você fazer uma pesquisa do que você tem, né? Do que as pessoas já têm de reservatório, de memórias, né? E já contaram, que já viram tantas histórias de tudo quanto é tipo, né? E que você de repente pode contar uma história com pouquíssimas intervenções necessárias, né? Quase com um retorno, isso é muito doido, quase como um retorno ao cinema mudo, só que sem a legenda. Porque antes precisava da legenda para poder explicar o que estava acontecendo. Talvez você agora não necessite, né? Tem um programa da BBC de 79, né? 80.
que foi um programa bem interessante que os caras fizeram. Já na época era um binaural, né? E chamava A Vingança. Ele não tem uma fala. São, acho que 22 minutos, né? E a história toda é contada apenas por sons. Não tem música, não tem diálogo, não tem absolutamente nada. E você constrói toda a narrativa a partir do que está sendo colocado no seu ouvido, né? Uma coisa que também você tem pouco ou nada, né, hoje em dia, é você usar fazer o espectador usar a imaginação. Você não tem mais nada que você, de repente, faça a questão onírica. Você tinha muito do cinema, era um sonho. As pessoas iam para um sonho coletivo, né? Hoje em dia você não tem mais esse sonho coletivo. Você tem, na verdade, a rapaziada que vai e fica como se estivesse na sala da casa deles, né? Você não tem mais um envolvimento plateia com a, com a obra. Você tem a plateia e a obra, né? Ou a plateia e o filme, a plateia e o vídeo. Você não tem, de repente, mais essa interação, você não faz as pessoas mais entrarem e viajarem numa história, né? Você tem muito mais histórias hoje que são, putz, são minimalistas, se você for pensar numa parte de dramaturgia. Elas são rasas, né? Então, como é que Subjugam, você... né, o espectador. Exatamente. Na verdade, o problema principal que eu sempre vejo e sempre ouço é que o tanto de explicação que dão, estão sempre chamando o espectador de idiota. Não, ele não vai entender, tem que colocar um negocinho ali para ele poder entender. Não, tem que botar um offzinho. Ah, não, ele não vai entender esse negócio porque, gente, o que um espectador consegue hoje decifrar, se você deixar ele poder ele entrar nisso, é muito maior do que se você deixar somente offzinhos explicando a história o tempo todo. Caio perguntou aqui uma coisa que é como lidar com um espectador que cada vez mais tem um tempo de atenção reduzido. Beto, ele é o pesquisador aí das percepções, pode falar mais do que eu, mas eu acho, Caio, tirando pela experiência própria com tantas mediações e tanta informação, é que a gente está num momento profundo aí, né, de inflexão em relação a como consumir essas coisas. Quando eu penso, por exemplo, que existe uma grande produção de coisas que se conecta com a forma como a sociedade está lidando com o consumo, com a velocidade das coisas, eu quero dizer que é justamente isso, assim, é entender como é que a gente lida com o fato de que as pessoas não conseguem mais parar para assistir um filme, por exemplo, sem olhar o celular, o tempo, né? Tem várias pesquisas assim que dizem que o índice de tempo de concentração ele é mínimo. Você está vendo um filme e está acessando. A realidade hoje em dia é essa. É, eu, particularmente, do meu ponto de vista enquanto realizadora, eu aposto na contramão disso. Assim, eu acho que esse excesso de estímulos, que o nosso caminho não é perseguir isso, né? É trazer talvez o espectador para uma experiência onde num primeiro momento ele pode até dizer não, mas ele vai perceber que está sendo convocado um outro tempo, em outra qualidade de tempo dele, né? Porque eu acho que o cinema industrial, mainstream, ele tá fazendo, ele tá disputando esse espectador com tiro, porrada e bomba, né? E aí a pessoa fica ali. Esse caminho eu acho que ele já está dado. Talvez o desafio seja como construir um outro tipo de espaço ou de interlocução com esse espectador que passe por um tipo de outra qualidade de troca, né? Que reivindique dele a atenção mesmo e tempo, porque é necessário. É necessário. Quando a gente para ler um livro, não adianta, tem que parar para ler aquele livro. Quando a gente vai ver um filme, tem que parar para ver aquele filme e tal. Então, eu acho que é por aí. Aí, nesse sentido, isso que Beto falou de não subjugar, de deixar o espectador trabalhar, operar também, porque o cinema é isso, ele se destina e se completa na relação com o espectador.
Então, atribuir a ele também esse papel que é dele, né? Que ele, eu acho que é fundamental. Acho que isso traz ele de volta. O tempo reduzido não é um tempo reduzido, é um tempo fragmentado, como você colocou. Ele fica completamente disperso numa série de ações paralelas, né? O problema principal é você ele trazer ele para um foco, que seria andar junto com o que ele está vendo quando está assistindo. E isso realmente eu acho, né? Porque você só consegue fazer quando você deixa ele participativo e não como passivo. Como Eu passivo, ele acho está também. lá, ele está fazendo um monte de coisa, né? Como participativo, se ele dá uma vacilada, ele perde o barco, né? E se ele ficar instigado a construir a história junto, né? E se surpreender com a história junto, que é essa grande, acho que esse é o grande lance. Ele vir se surpreendendo também, porque de repente o que ele pode estar montando não é para onde está indo, né? É, e E é aí que o compreender filme que pode dar uma volta, né? Que são aquelas coisas que a gente fala, o filme deu uma volta e foi para lá. Mas se ele tiver participativo, ele não sai do ele cria o tempo dele para fazer isso. Diferente das grandes maratonas de você ficar assistindo 76.600 temporadas de uma série, né? sim, que é um Ali é, consumo descartável nesse sentido, né? exatamente, você está só Uma- curioso para saber como aquele negócio acabou. E aí Básico, tem né? todas as estratégias de manter, aí Uhum. sim, desde a direção de fotografia, ao som, tem todas as estratégias de você manter a pessoa, mas é absolutamente, as produções elas se sucedem, e aí é um assunto, pode ir da Rainha Vitória para o, enfim, não importa, assim, né? É um conteúdo que simplesmente depois passa. Essa provocação que a gente estava falando aqui em relação a desestabilizar e a deslocar, exige mesmo essa outra qualidade de tempo, porque às vezes o sentido ou as relações elas vão chegando depois, são os filmes que a gente assiste e que depois de alguns dias a gente diz, pô, mas aquilo e porque as coisas estão funcionando dentro da gente. E aí nesse sentido eu acho que o cinema ele é espetacular, mágico, bruxo, porque ele se conecta com uma dimensão que é não queria falar transcendente porque não é essa a palavra, mas ele se conecta com uma experiência da humanidade de milhares de anos de relação com essas narrativas, né, visuais e sonoras e essa construção. Os sonhos são isso. O cinema ele tem uma chave que ele se conecta lá dentro diretamente com os nossos processos de criação, né, de imaginário, de futuro, de memórias e tal. Então, eu acho que quando ele vai por essa seara aí de tentar deslocar e trazer o espectador para dentro, assim, olha, venha junto comigo, ele sai um pouco dessa rasura, dessa, né, onde muitas produções e narrativas estão, que acaba, você pode assistir fazendo várias outras coisas e uma dimensão mesmo de experiência fica comprometida, assim, vira, né, enfim, um consumo mesmo, uma coisa, não é uma dimensão. Me E foi interessa uma muito o coisa. cinema como essa dimensão de experiência, né? Assim como a música, assim como as artes visuais, assim como a poesia, tem uma dimensão da arte que se relaciona com tudo que foi criado enquanto mercado para as linguagens artísticas, mas que é da arte, assim, de oferecer uma janela, né, para outros tempos ou para dentro mesmo da gente, como possibilidade de imaginar o futuro, que eu não abro mão, assim, acho que a busca é essa. E foi uma coisa interessante você ter falado da qualidade de tempo e da temporalidade, que quando você viu o teu filme na TV, você viu que ele tinha e tem totalmente uma qualidade cinematográfica de tempos, né? Que estão ali, ele está implícito ali dentro, né?
E é uma coisa que está nesse filme, são esses respeitos aos tempos, né? E esses respeitos aos tempos levam o espectador a entrar dentro daquele barco e ir junto. Não é que ele fala, nossa, que porra, eu vou descer desse negócio. Não, ele vai entrando cada vez mais, porque uma coisa interessante no filme é que o Mateus Aleluia, né, é um bruxo, é um bruxão. Só posso dizer isso dele, porque o modo como ele vai se colocando, né, como ele vai colocando a trajetória da vida dele, as coisas que ele pensa, as coisas como ele compreende as ações do tempo, as ações do, do mundo em si, da realidade, né, e das realidades, tem uma parte que ele fala das realidades, que é bárbaro. Ele vai envolvendo e vai trazendo, ele vai puxando, e ele vai pedindo, dentro do filme, outros tipos de abordagem, né? E é isso que é bárbaro. Como é que você vai trabalhar essas coisas? Como é que você vê? Porque é uma coisa que eu tinha conversado com o Paulo, né? E você soube também. Tem um pedaço que ele está no terreiro conversando com o Duda, né? Que é o outro parceiro dele ali. E no som direto, você tinha um monte de crianças ali em volta. Criança, cachorro, gente falando, tal, não sei o quê. Mas você tinha uma coisa que você deixou na tua imagem, que você não cortou, você não fez repete, não fez nada, que era o tempo de fala e resposta entre os dois, e você via que tinha, nesse tempo de silêncio entre os dois, uma reflexão profunda deles. E que o som direto, que tinha aquele monte de outros sons, de interferências, não tinha o menor sentido. Limpei aquilo, né? Porque aí você aumenta os tempos e você entra muito melhor, né? Você entra muito melhor, você é introduzido muito melhor nos tempos de reflexão dos papos dos dois, né? Porque você conta, é bárbaro, porque você vê que um fala, aí ele faz uma pequena pausa, ele fala mais um pouquinho, ele faz uma interjeição, aí o Matheus para, olha para ele, olha para o mundo, responde. Então você tem esses tempos que você tem que trazer o teu espectador para dentro da obra, né? Para ele sentir que ali você tem outro tipo de relação. E esse outro tipo de relação, né, tem que ser construído para ele vir o tempo todo trabalhando junto. E é isso que está feito no filme, né? É lindo essa cena, e o fato de você ter limpado esse ambiente que estava ali em volta do terreiro, porque realmente é muito particular o tempo da conversa, como eles não têm um compromisso com essa pressa, né? Realmente Sim, cada coisa que é dita depois de uma. É quase como se expressasse, né? Duda, que é o pai de santo ali que está conversando com ele, não falasse sozinho, falasse por um monte de outras pessoas, porque ele começa falando que lembrava quando era criança, de seu Mateus. É muito lindo. E assim como é muito interessante também, que o filme, ele não tem essa coisa de vou limpar tudo. Você não limpou não, aquilo ali porque você limpou tudo. O filme não, tem várias situações de captação que eu estou filmando com ele sozinha, que foi uma escolha, realmente, em determinado momento eu percebi que quando tinha a equipe era completamente diferente e as coisas que ele falavam deixava de ser dessa relação de cumplicidade onde ele se permitia filosofar mais à vontade, né? Quando tinha a equipe, ele já se posicionava como alguém que está diante de uma equipe mesmo. Então, tem muitas situações que a captação é precária, assim, naquele microfone boom ali na câmera e tal, lapela, enfim. Mas o filme ele não tem essa obsessão com a limpeza. Pelo contrário, assim, se ele sim, está numa feira e ele está comprando um galo e na sequência o que importa, a comunicação é ele comprando o galo e isso
está comunicado ali no primeiro plano do som, Exato. vem todo o restante, e eu acho isso de uma beleza tão grande, porque, voltando a essa coisa da técnica, de como a gente que trabalha com a sensibilidade precisa estar atento o tempo inteiro para que a técnica e as ferramentas, elas são uma forma de desenvolver uma expressão sensível, né? A gente não está trabalhando com construção civil, que vai construir matéria, né, concreto, prédios e casas. A gente está construindo né, uma coisa de uma ordem da sensibilidade mesmo, do inefável, do mistério, da beleza, dessas coisas que não se medem. Então, a técnica é importante, as ferramentas são importantes, mas não para serem usadas, né, Indiscriminadamente. as cartilhas, elas precisam ser revistas a cada projeto. Uhum. Cada projeto, ele pede um tipo de posicionamento, de postura, né, isso de tudo, assim, da fotografia, a composição da equipe, até a forma de financiamento, até essa parte, eu atuo como produtora executiva também, até essa parte do planejamento, a sensibilidade é fundamental para saber qual é o caminho do projeto em relação a isso. Então é muito bonito que no filme você atravessa várias paisagens, assim, tem um momento que tá super barulhento, tá na feira, daqui a pouco aí chega lá, tá um silêncio, e essa diversidade é que compõe esse tipo de experiência que você se sente realmente perto dele, como se estivesse acompanhando, vivenciando com ele aquilo ali. Você não está eu tenho essa sensação no filme, e sou suspeita também para falar, mas eu tenho essa Bastante, você. sensação, bastante suspeita, mas eu tenho a sensação que uma das coisas positivas é que o filme não constrói um discurso sobre o personagem. Isso significa que as coisas, claro que a montagem ela é um gesto, né, é um gesto fortíssimo de construção de discurso, mas eu não tento modular e moldar tudo para chamar a atenção do que eu acho importante. Tem situações que estão lá, o espectador vai, bom, será que aqui é isso? Eu não estou ouvindo direito o que ele fala, entende? E não Tem umas... precisa, Não, né? mas o E não filme é cheio de precisa. ambiguidades nesse sentido. Ao mesmo tempo que é importante e está destacado e está em primeiro plano. E eu diria que é isso, assim, é realmente uma busca por uma construção sensível. Eu lembro que no início do projeto a gente falava, eu falei para você que queria que esse filme fosse um filme de cura, Uhum. porque seu Mateus ele tem uma presença muito que convoca essa dimensão sagrada e é muito bonita assim a forma como ele se coloca no palco, as músicas que ele canta, isso faz parte da atmosfera dele. Essa coisa não é sagrada, é espiritualizada. Uhum. E eu achava assim que, né, um filme sobre a história dele, que abordasse a poética dele, tinha que passar necessariamente por essa dimensão de cura que ele tem, que as pessoas relatam quando estão com ele. E aí, a partir dessa ideia de cura, a gente pensou 3 ou 4 momentos do filme. Sim. E como a montagem foi longa e a diretora ia e voltava, dizia essa diretora era terrível. E aí, eu lembro que muitas outras coisas foram se construindo, mas no fim, o que nós temos do ponto de vista sonoro e visual também, são 3 momentos muito fortes, assim, ligados a essa dimensão mais profunda, né, que a gente chamava de cura, mas que na realidade é uma espécie de abertura de porta, sabe, para Isso. onde não tem apoio, não é ele falando, apoio, né, verbal, assim, de você estar vendo uma entrevista e estar dizendo, então agora eu estou guardando essas palavras dele, não, entram de outra maneira, entram realmente num campo mágico, sensorial, que foi o som que construiu, né? Aí, nesse sentido, as imagens foram atrás do som. E isso é lindo, assim, porque se o filme ele tem
uma liberdade muito grande de montagem. Só foi possível porque o som garantiu a ele essa possibilidade. O som falou, vá, pode ir, que eu tô Vai que eu aqui, seguro. parceiro, eu seguro, é. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. O som realmente está longe de Tem ser um uma, acessório. a sequência, uma das sequências, tem uma coisa interessante também que é legal levantar, que de vez em quando você tem certas, vamos dizer assim, dicas, né, do próprio local onde você está, que nem você teve, e depois eu peguei qual que era, que quando ele está ainda no terreiro, né, havia um som de vento no microfone, que era grave, né, e que a gente transformou num trovão, e que trouxe muito do que ele está falando ali naquele momento, como se fosse uma entidade respondendo a ele naquele momento, né. Então tem essa coisa de você ficar atento a sinais, digamos assim, né? Ficar atento aos sinais, que de repente você pode ter no teu som direto, há coisas que você de repente fala, olha, isso me lembra e tem tudo a ver com esse momento, né? E foi realmente fantástico colocar aquele trovão longe, aquela coisa longínqua, e que trouxe uma outra dimensão do pro que ele está falando ali, né? E foi um dado assim, foi uma entidade que soprou no seu microfone, provavelmente, É entendeu? lindíssimo aquele momento. Eu tinha certeza que era um trovão e você me falou, não, é um vento. É o vento soprando Mas no é lindíssimo, microfone. é Né? E a gente lindíssimo. usou como um ponto de partida, ou seja, de um erro, entre aspas, né? De um problema, entre aspas, que você teve, né? De captação, saiu uma ideia, né? Sai um momento que você fala, olha, nesse ponto ele funciona muito bem, né? Ele funciona perfeito. E depois a gente teve umas coisas interessantes, principalmente nos índios, que é bárbaro aquela sequência dos índios, né? Que ele vem falando da caipora, descendo, né? E que a gente e fomos construindo coisas ali que já trazendo já trazendo alguma de elementos indígenas sonoros, né, na descida dele, que você está acompanhando com a câmera, e que estão esparsos assim, eles se confundem com as cigarras que estão ali, que a gente colocou, eles se confundem com uma série de sons e que vão se transformando, né, até o momento final que ele está ali olhando para os cavalos. Bárbaro, né? Os cavalos é bárbaro. É uma paisagem mesmo, é uma paisagem. Sim, e como foi criado esse processo, né? Como foi, de repente, esmiuçado para você trazer essa dimensão do que ele vai falar dos índios, mas os índios já estão no momento imaterial ali, eles não estão visíveis, eles estão invisíveis, né? E sonoramente eles estão presentes, né? Então você consegue trazer essa outra dimensão que você está falando com esse tipo de, de uso, né, de certos elementos sonoros para poder trazer e brincar mais deixar mais multifacetado, né, de tal modo que você não fica só olhando para frente, assim, o que está aqui e o que está atrás, você tem um processo multifacetado que as coisas vão acontecendo e isso vai deixando o espectador curioso dessas, É, desse, e porque eles não são assim também ostensivos, eles estão imersos dentro do ambiente, né? Então isso é bem bonito mesmo. que eu senti, parece que vem uma coisa. Então essas coisas que vem trazendo o espectador, essa coisa que, olha, parece que eu escutei, olha, parece que eu tô ouvindo e vem construindo até o final que a pessoa vê que realmente está lá, né? É Sonoramente está lá delicado. presente. É É. delicado, é um trabalho muito delicado. Eu sou muito feliz por esse trabalho com você, porque é muito delicado. É isso, não tem. É muito orgânica a relação das imagens Uhum. com as construções sonoras, porque você não sente em momento nenhum algo descolado. Né? Por mais que o som esteja trazendo uma referência de coisas que não estão ali, e muitas vezes que estão muito longe dali do que a gente está vendo na imagem, Sim. é construído de uma maneira a fazer parte completamente, né? E aí tem
essa sensibilidade de como trazer os elementos, de como, porque é isso, assim, no filme você não diz, ah, que loucura, porque, né, quando você não consegue colocar, você diz, gente, que som é esse que veio? A gente reage. E isso não acontece em momento nenhum. Eu acho que porque desde o início do filme também se estabelece um pacto com o espectador. Quando o filme Exato. começa com esse Uhum, grande plano sonoro, né, que começa quando aparecem as marcas e tal, com um plano de um som subaquático, dos tambores debaixo d'água, que emergem no rio, né, natureza, não sei o que, uma paisagem sonora indígena, e a gente até vinha a guerra e tal, e aí depois vem a memória, isso tudo se transforma na memória uhum. do personagem. Ali eu acho que a gente já estabelece um pacto com o espectador que diz assim, ó, é isso, assim, se você está olhando o celular, não sei o quê, se você está fazendo, a Tá gente perdendo, mano. você vai precisar que você sente e olhe, assim, né, porque senão escapa. E aí, nesse sentido, bom, mas aí isso acontece em três grandes momentos, né, do filme, porque também você não pode saturar a sensibilidade, né, o Não, tempo inteiro com o exatamente. estímulo. Aí vem o filme transcorrendo e aí você vem no outro momento. E tem uma coisa muito bonita disso que você fala de quando a gente incorporou esse som do ruído do vento, como se fosse um trovão, que eu acho que é justamente a possibilidade de olhar para isso, de incorporar o que seria um erro, né, como elemento narrativo. Isso é possível quando a gente não olha para as coisas definindo a priori o que são, né, ou que do ponto de vista por exemplo, eu monto também, sou montadora e aí você tem, né, uma quantidade enorme de imagens ali quando você vai fazer um trabalho. Se a gente olhar objetivamente, não, isso aqui não sai, isso aqui, né? A nossa câmera vacilou aqui num determinado momento, e você vai tirando, você perde a possibilidade de encontro com situações como essa, assim. Então, eu acho que em todo o trabalho de decupagem, de montagem, de criação né, de um desenho de som, você se despir, né, desses preconceitos, assim, de já dizer A ou B, é que permite esse tipo de encontro, né? Uhum. E aí, nesse sentido, eu acho que, como diretora, eu fico me perguntando qual é a nossa contribuição em relação ao cinema, à linguagem cinematográfica. A gente recebeu uma cartilha pronta, ok, a história do cinema. O cinema é perto da história, é um garotinho, né? Tá começando, a gente tá conhecendo ainda, tá aprendendo a lidar. Mas recebemos uma cartilha pronta, né? Que é assim, então. Mas a gente tem um tipo de experiência cultural própria, a gente tem uma forma de pensar que é de acordo com essas nossas manias aqui do Brasil, né? É isso. Agora, a sequência mais assim, que é quase no final já, né? Que deu um trabalho legal, porque nessa a gente foi e voltou algumas vezes, né? Que é a sequência do Gira Girar, né? Porque ela tem uma coisa de você fez toda a incorporação de um terreiro ali, né? As suas imagens levam a isso. Como é que a gente ia levar essa coisa no som, né? Porque começa com a música dos Ticoãs. Na verdade, começa com um pedaço do filme do KKDX ali, né? E vem puxando, e vem entrando a música dos Ticoãs. E como é que a gente ia passar essa função para o nosso espectador do que pode ser, de repente, uma incorporação, né? Acho que essa foi a coisa mais interessante. Porque eu lembro que você pedia sempre para ter algumas falas, né, junto com a música, né, e que dessem essa função, né, do que é uma sessão num terreiro ou uma sessão de um banda de candomblé. E como a gente foi trabalhando essa questão, né? Até a hora que você mandou
né? Uma senhora rezando, que foi perfeito. Isso é uma coisa também legal de se colocar daqui a pouco, que é essa parceria entre produtor de som e produtor e diretora, porque é necessário. Então, quando você mandou o som daquela senhora rezando, e que a gente começou a montar o que poderia ser aquela sequência, né? Que são diversas cenas, né? De, de terreiro, de gente fazendo a sessão, e que são, assim, todas elas, né? Inclusive a primeira cena que eu me lembro, ela é de um filme muito antigo que você pegou. E que é bárbaro, um preto e branco simplesmente totalmente saturado, que você olha e fala, você vê no meio da saturação, você vê a pessoa se formando. E dali você começa. Então, você tem um processo mágico ali já, né? Que era como vamos passar isso para o espectador que está assistindo, né? E acho que é legal você falar de repente como foi essa sequência quando você passou no cinema, porque ela basicamente ela funciona muito no cinema. É, o filme inteiro, né? A experiência no cinema é realmente insubstituível. Funciona muito bem, não só essa coisa da espacialidade sonora, que é uma coisa maravilhosa quando nessas sequências mais elaboradas, mas também a própria o manejo da temporalidade das imagens, do filme, assim, no cinema a gente consegue experienciar isso melhor. Eu vi agora na TV quando estreou e ainda guarda uma força, né? Mas não é a mesma coisa que no cinema. E nessa sequência de Deixa Gira Girar, o início dessa sequência, que é essa passagem do filme de Cacá Diegues, que é um filme que marcou uma época e encontrei na pesquisa, e a pesquisa tinha sido feita por Beatriz Nascimento, a pesquisa desse filme dele, que é uma pessoa que eu cito logo no início do filme, uma historiadora sergipana, uma mulher fantástica, que tem uma contribuição aí para o pensamento a respeito da negritude, da trajetória brasileira, que é incrível. E, bom, o início dessa sequência, que é essa imagem do filme de Kaká, com essas imagens de arquivo, que são imagens do século XIX, imagens absolutamente corrompidas, eu montei há muito tempo atrás, no que seria um teaser do projeto, quando eu ainda queria captar recursos. E era exatamente isso, uma convocação de começava assim, né, com uma convocação de todas as armas e de todos os tempos nessa luta, né, da questão racial do Brasil, que deixa gira girar, de certa maneira, quando ele canta, né, deixa gira girar, é isso, ele está falando do rito, da Umbanda, do Candomblé, da roda, que se roda, e deixa gira girar, as coisas não param, as coisas estão acontecendo, então essa sequência ela é uma celebração a isso também, a essa circularidade da existência que faz com que o hoje, amanhã aconteça novamente e a gente possa reverter o que hoje a gente não conseguiu reverter. Estamos em luta contínua, né? E aí foi muito lindo, porque eu tinha esse início, mas não tinha sequência, e quem montou essa sequência foi Iris, que é montadora do filme junto comigo, que me deu um apoio maravilhoso, assim, foi quem montou o filme até o segundo corte, o segundo, terceiro corte, e ela que montou essa sequência de Deixa Gira Girar, trazendo essas imagens de transe, de umbanda, e aí quando chega para você, eu sempre nessa pesquisa, e aí nesse sentido, essa parceria, ela é real, assim, a gente, né, falava, eu não entreguei uma coisa para você e disse, olha aqui, resolva aqui o som, toma aqui, não. Era um processo constante, dizer, olha, aí eu pensei em tal coisa, tal som pode funcionar, os meus arquivos de som da época da filmagem, eu ficava o tempo todo ouvindo para ver que elemento, porque a gente tinha liberdade
de criação narrativa, de colocar um som que não era necessariamente daquela Uhum. cena, e a gente fez isso bastante no filme. Então, nesse momento Deixa Gira Girar, tinha também essa presença das rezadeiras, né? De toda essa sabedoria popular que está ligada ao catimbó, é uma mistura, né, dos povos indígenas com os negros africanos quando chegam aqui, e aí que no sertão, eu sou do sertão da Bahia, e que aí no sertão é muito forte, assim, toda essa coisa de feitiço, de folha, de... E aí fui pesquisar e nessas pesquisas encontrei aquela senhora rezando, que é uma reza, né, de tirar olhado, encosto, espinha caída, tá tudo. E aí foi passando. E quando você compôs, eu lembro logo quando você fez, você me ligou e falou assim, olha, tem uma coisa aqui incrível, que era essa espacialidade, né? Que era Era o distribuir a rodar. música. Exatamente, era rodar. E no cinema é incrível, assim, o cinema, olha, imagine, eu sou diretora do filme, né? Montei e acompanhei e tal, e eu quando assisti no cinema falei, me pegou, sabe? E me pegou numa região que não foi aqui, assim, de uau, que coisa legal, não. Me pegou, assim, é muito bonito, é muito bonito. E é uma sequência que realmente no cinema é grandiosa, É, né? ela foi divertida de se pensar e como resolver, porque quando você lê relatos das pessoas que vão, que fazem, que vão nas rodas e tudo mais, você tem quem está incorporando ou tem calor, ou tem arrepios, ou tem vertigem. Vertigem era o único ponto que a gente podia trabalhar, porque a gente trabalha com o ouvido e trabalha com o labirinto. E foi onde eu comecei a trabalhar, porque era um jeito de você poder fazer a roda, né? Então, eu trabalhei muito com reverbs nesse filme, né? Muito mais do que eu estou acostumado a trabalhar. Mas de outra maneira, né? De uma maneira que não é uma coisa assim, tô botando reverb porque ele é bonitinho. Não, ele tem uma função estética na coisa que era em função dramática, que é de dissolver completamente alguns sons, né? Que eram necessários. Então, quando o Gira Girar começa e você vem com ele cheio e você começa a dissolver, começa a rodar com ele na sala, né? E ao mesmo tempo em que você tem a voz da rezadeira fora da tela, né? Eu passei por uma outra máquina que eu tinha, então ela tá soando dentro da sala. Você não sabe, você não sente que ela está saindo das caixas, ela está saindo no meio da sala. Então isso foi trabalhando, e isso que realmente trabalha de repente essa parte do, do teu ouvido, né? E que vai te transformando e vai deixando com uma vertigem nesse momento. Que é o mais próximo que dá para falar assim, ó, é mais ou menos assim que uma pessoa com vertigem se sente de repente incorporando, né? Então foi sempre essa ideia de poder de repente trazer esse tipo de experimentação, né, para o espectador, né? Para ele se sentir de repente numa outra atmosfera que ele nunca entrou, Isso, né? E mexer com essa parte, né, física, né? Porque você quase começa a trabalhar com a parte física da pessoa para poder tirar ela do pé do chão, né? é. Você Nesse está sentido, trabalhando com todo o processo de equilíbrio dela. Então, quando você começa a tirar isso do eixo, né, ela começa a entrar naquilo que você está querendo passar. uhum. E isso que foi divertidíssimo e foi fantástico de fazer isso. Sim, porque voltando ao que a gente falou lá, porque isso rompe essa bidimensionalidade, né, Uhum. que o audiovisual se acostumou, se acomodou. Se Assim, engessou. ele engessou mesmo, porque é duro, né, de quebrar. Mas isso quebra, né, leva para um outro lugar de, de, de percepção que,
E nesse sentido é isso, assim, olha, trazer para o corpo, para esse tipo de sensação que é mais difusa, que é mais ambígua mesmo, né? Uhum. Você não sai dali com uma percepção cristalina a respeito, que não se trata de um conjunto de informações, né, que você está Sim, transmitindo ali para o espectador. É, então, isso é incrível, assim, explorar realmente essa sensorialidade. E nesse caso desse filme que lidava com esse universo mágico, espiritual, então, e sensível, então eu acho que bom, para mim é isso, não tinha outro caminho, né? Quando eu fiquei preocupada assim, mas não vou informar os fatos, é isso, eu resolvi criar um verbete no Wikipedia, Mateus Aleluia, botando as coisas a uhum, respeito da vida dele e deixar o filme livre para uhum, experimentar. Porque e aí nesse sentido o filme se torna um diálogo, né? é Não é um isso. filme sobre ele, né? É um filme com ele, e não é um filme meu, é um filme com todas as pessoas que estiveram envolvidas, né? Assim, todas as pessoas estão implicadas nessa construção, criando um diálogo, né? Assim, ele é o tema, o sujeito, propõe um caminho. A partir dessa proposição, a gente traz construções também, assim. Então, nesse sentido, o filme ele é múltiplo, né? Ele não é uma visão sobre uma coisa. Sim. Ele se abre mesmo a, a dizer assim, Ele tem uma olha, generosidade, tem uma puta generosidade, né? Ele é generoso com isso, ele permite que você entre dentro dele e participe dele, né? sim, sim. O espectador tem o seu papel também, Uhum. né? Cada um de nós tem. É, E aí tem uma coisa que é que é massa, que é a, essa possibilidade do som porque como ele traz arquivo também, além do material de ser muito vasto, né, filmado ao longo de 6 anos, com várias câmeras, com celular, com tudo o que tinha, tem também uma construção de arquivo, né, importante, porque é isso, sim. lá atrás, quando eu estava falando da encruzilhada do filme, essa dimensão histórica, ela é importante no filme, e isso está presente através das imagens de arquivo. Só que as imagens de arquivo, elas não são tratadas, tipo, agora vamos parar e ver um material histórico. Elas não são tratadas assim. Elas são tratadas é, da mesma maneira que são tratadas as imagens de agora, né? Todas as imagens, elas têm o mesmo status, né? Num peso. Isso, exatamente. E o que permite que essa composição visual ela seja tão múltipla, com texturas diferentes, com janelas diferentes. O filme também usa janela, não tenta botar tudo em HD, né? Realmente lida assumindo com o que está lidando, né? Isso foi uma decisão também. E o que permite que isso aconteça é realmente a construção sonora. É a construção sonora que permite com que a gente flua de uma coisa para outra sem se Sim. espantar, sem Uhum. dizer, mas como assim? Não deixa de ser espantoso a gente sair de Cachoeira e ir para Luanda, mas tem uma amálgama, né? A Então, gente se a espanta. costura. Exatamente. Eu acho que o espectador é, é isso, assim, tem um espanto de pensar, poxa, eu estou sendo convocado a compreender isso aqui. Mas aí, como eu disse, esse pacto foi estabelecido lá no início do No filme. começo. E eu acho que isso é importante também. E aí acho que a gente trabalhou fazendo uma costura, é isso, né? Os sons o som de uma sequência entra na Uhum. outra, o som passeia, né, entre as imagens, não tem não é isso? Não tem uma coisa estanque, né? Não é o som para aquela cena, para aquela sequência. Eles vão se cruzando, eles vão se puxando e vão se largando, né? É uma corrente, na verdade. Eles vão se todo elo tem uma coisa que vai puxando um ao outro, né? Não é de repente uma coisa que acabou a sequência, vamos para outra coisa, né? E troca tudo. Não.
acho que o grande feito desse filme, na verdade, é você mostrar como você consegue fazer, de repente, essas passagens de situações tão díspares, né? De uma maneira tão suave e tão delicada. É isso que é fantástico, você assistir o filme, né? Depois de um tempo, assistir outro dia de novo para dar uma refrescada, mas como ele tá fluido. Ele tem uma fluidez, assim, muito legal, né? E que você raramente vê, né? Acho que esse é o grande feito dele. É o que você e é o que ele pede, né? Uma coisa que a gente estava conversando outro dia é o filme pede, né? Então tem horas que você está fazendo tá colocando som, tá editando, enfim, tá fazendo as coisas, tal, não sei o quê, e você chega num ponto que o filme está pedindo mais coisas. Ele começa a pedir. Ele vira uma entidade na sua frente, não tem como, né? Vira, vira. E o pior erro que pode acontecer é quando você tenta domar essa entidade. Porque o filme começa a pedir coisas e você fala, não, não vou te dar isso. Cansou, neguinho, porque não vai rolar, né? Vai ficar faltando coisa ali, ou vai ficar, não vai se explicar completamente o que está ali. Então, quando você tem essa percepção, né, e a obra tem essa coisa, né, toda a audiovisual tem essa coisa, ele vem pedindo, e você tem que estar aberto para fazer isso, né? E no caso do seu filme, ele gritava, não pedia. Eu É, ele tem uma quero isso e ponto personalidade. final. Exatamente, né? Ele Ele tem a falava, não, eu quero. personalidade. Então, obriga, né? Do lado bom, ele exige que você pesquise para saber o que ele quer. Uhum. E essas coisas vão se completando, né? E Isso. isso vai e quando tudo isso está amalgamado, é que você sente essa fluidez, fala, não tem nada fora, né? Não tem nada sobrando e não tem nada faltando, né? Isso. Porque também o que tá sobrando, ele vai falar, isso eu não quero mais, pode tirar fora. É, eu concordo e acho também que o filme ele tem uma personalidade própria. É, antes de cair a live lá anterior, eu Uhum, estava falando justamente isso. Eu realmente acho que a gente tem uma contribuição, que a gente pode dar uma contribuição com essa caminhada do audiovisual, do cinema, aqui, né? América Latina, essa nossa realidade aqui, ela é importante que a gente conheça e se aproprie as ferramentas todas, mas é importante saber que a nossa forma de se relacionar com as coisas é resultado da nossa experiência aqui. Então, por isso é importante olhar para cada processo, entendendo o que aquele processo demanda, né? E não uhum, simplesmente aplicando ali um conjunto de regras. Não é simplesmente, não é fácil também, né? Eu lembro que quando eu decidi que não seria um documentário tradicional, musical, eu fiquei assustada também. Falei, bom, então é um trabalho muito maior, sem dúvida. Mas nesse sentido eu acho que corresponde à natureza do que era o personagem. Ele demanda isso, esse transbordamento, né, de assuntos, de experiências, e ele próprio tem uma coisa linda que ele me falou. Ele falou: uma das coisas que eu mais gostei é porque tem eu com todas as idades no filme. Eu falei, é verdade, porque tem a imagem dele antiga, e o próprio processo do filme acompanhou o envelhecimento dele, né? De 70 uhum, para 77, há uma mudança grande no corpo físico. E eu fiquei brincando assim, eu falei, tem todas as idades e ao mesmo tempo todas as idades são uma só, né? certo. O filme ele não tem presente, passado e futuro, ele tem agora, né? Ele é e aí, nesse sentido, eu acho que ele é mesmo uma espécie de imaginário. Aquele Uhum, lugar da imagem, da narrativa audiovisual, né? Da imagem e do som, onde nós somos livres mesmo para imaginar, para experimentar, onde a gente realmente pode se permitir, sabe?
ir além um pouco do que já está pré-estabelecido, Exato. pré-determinado. E Uhum. eu acho que isso é maravilhoso do ponto de vista profissional, assim, de quem lida com isso, com audiovisual, e pensa dentro de um tempo que é maior, porque a gente tem tendência a olhar as coisas dentro do nosso tempo histórico de vida, 50, 60, 80 anos. Sim, Mas as coisas, elas são desse tempo, mas também são de de outros tempos. outros. Então, se a gente olha para a história do cinema, ele é um garoto, ele está começando aí. A gente que trabalha nessa área, né, pode colaborar com essa caminhada desse jovem rapaz, É, inclusive melhorando, porque andou ficando muito careta. tá bem careta, né? Vamos combinar, né? Eu acho que tem muita coisa que poderia implicar mais o espectador. E E também tirar algumas coisas do baú, né? Porque tem muita coisa que já foi testada, já foi tentada e de repente caiu no esquecimento. Então, de repente, é resgate. Tem um processo de resgate também de coisas que já foram feitas, né? De repente foram feitas num momento em que você não tinha é, tanta reverberação em relação ao espectador. Mas, de repente, hoje você tem uma reverberação maior da parte do espectador que aceita melhor aquele experimento que foi feito há uns 30, 40 anos atrás, uhum, né? uhum. Talvez tenha chegado a Acho hora agora desses experimentos. exatamente, É, exato, porque é. você tem uma gama de possibilidades, né? De coisas de poder usar a técnica, né? De repente que aquela ideia não deu certo porque a técnica daquela época não permitiu fazer aquilo, né? Exatamente, exatamente. Então E você agora, pode usar isso. e agora o audiovisual está ao alcance de todo mundo. Pode ser mesmo uma experiência partilhada nesse Uhum, sentido, né? Porque tá ao alcance de todo mundo com celulares, com é isso. Minha filha de 11 anos, ela tem programas de edição e ela cria animações. E um dia, e um dia ela falou para mim assim, tá demorando muito de editar esse filme, eu edito mais rápido. Falei, bom, é isso, assim, eu acho que dá para experimentar porque estamos nesse momento de construção aí coletiva e é isso, eu acho que estamos também no momento de inflexão, sabe? É preciso, do ponto de vista sensível, é preciso se uhum, perguntar para onde tem caminhado a nossa sensibilidade com as coisas que a gente faz, não só do ponto de vista do discurso, que é uma coisa que a gente está conseguindo reivindicar, né? Quando você lê o sim, texto no início da live, né, uma declaração da ABC dizendo que não uhum, tolera comentários machistas, racistas, homofóbicos. Do ponto de vista do discurso, a gente está reivindicando uma atenção para a construção, sim. mas do ponto de vista da sensibilidade, a gente também tem que reivindicar, Tem que fazer isso. porque a gente caminhou, voltando lá à racionalidade, uma mistura do massacre com a Uhum. burocracia, a gente caminhou apostando todas as fichas nessa racionalidade e ela não é muito racional. Ela está mostrando para a gente agora, né? Não foi um bom caminho, assim, o mundo inteiro está olhando e realmente vendo como é que corrige essa rota. E a arte é Ela é esse, fundamental nisso. sim, é um processo de busca, né, da sensibilidade, e nós somos isso mesmo, o ser humano é isso, a natureza é isso, né, é um diálogo sensível, é um diálogo, então, se a gente caminhar por aí, a gente caminha bem. Eu tenho uma sorte realmente de ter uma parceria de trabalho com você, e porque é isso, a gente tem esse pacto, né? Enquanto Sim, desde lá atrás, eu como produtora dos projetos, tem esse pacto de vamos buscar a forma de contar essa história e isso é importante, né? E é isso. é isso, né? Foi bárbaro Oh, o imagina modo como foi você, colocado. Então, adorei também. O tem povo alguma aqui. consideração a mais do seu filme? Não, acho que não, acho que é isso, né? Né? Falamos. Acho- falamos sobre. Não voamos tanto, né? É, Paulo até comentou aqui, o cinema é um garoto. O cinema é um É, garoto.
É isso, os E, espíritos livres, né? sim. Então tá. Então, gente, vamos ficando por aqui. Nós conversamos depois, nós temos coisas para conversar ainda. Uhum. E espero que vocês tenham gostado, pelo menos, do que Ah, foi obrigada. colocado aqui hoje. Aliás, Obrigada a agradeço a todos. todos por estarem aqui, prestigiando esse pequeno encontro. Ó, Caio fez uma pergunta aqui, Hum? mas não dá para ler. Caio fez uma pergunta, mas. Peraí. A macroforma inicial do desenho de som foi previamente definida entre os departamentos de pós ou partiu mais da interpretação do departamento de som? É, aí que você não tem departamento, né? É uma coisa assim que foi fluida no seguinte sentido: você estava com a imagem, você tinha uma ideia e você tinha que começar a desenvolver isso. Como é que você desenvolve isso ah, sem estar com os departamentos? É você ter um papo direto, né? No caso, com quem é o realizador da obra, né? Então, o realizador da obra e o departamento de som, ou quem está fazendo o som, vai ter um papo absolutamente franco e aberto do que é possível fazer, tendo em vista qual o objetivo final. É isso que mais ou menos a gente pensa, né? Quando você fecha em departamentos, eu sei que essa coisa existe e é necessário, porque depende do tamanho do tipo de produção, você vai passar por diversos departamentos, mas de todos os que eu tenho feito até agora, né, da TNL inclusive, o meu papo sempre foi direto com o diretor. O que que nós queremos fazer disso, né? Então você tem que ter um canal, né, como produtor, como supervisor de sons, tem que ter um canal aberto, direto, com o teu diretor e com a tua produção, que é uma coisa que estava conversando, que eu levantei há um tempo atrás, que foi crucial no filme dela, porque tinha coisa que eu precisava, né? Tanto dos índios, a rezadeira, as feiras de, de cachoeira. Esse material só ela poderia me dar. Então, ela tinha esse material ou ela gravou de novo o material para mandar para poder fazer essa construção. Então, você tem que ter essa facilidade quanto à criação e quanto ao desenho e quanto às previsões de som, de você ter esse canal completamente aberto com direção e com produção. Porque você não Tem pode uma ficar coisa, fechado. tem uma coisa interessante também do desenho de produção aí, que também se relaciona com a pergunta dele e com o Tid Uhum, aqui, que pergunta se teve diálogo com a montagem, é que como desde lá de trás havia uma compreensão de que o som ele não seria um acessório assim que seria tratado depois que o filme tivesse fechado, a montagem e a paisagem sonora, como a gente chamou o desenho de som desse filme, eles foram feitos em paralelo. Por quê? Porque eram justamente camadas narrativas de igual importância. Então, quando eu comecei a montagem, estruturei um primeiro plano lá, eu estava montando junto com o Iris, mandei para Beto, assim, olha, Beto, veja isso aqui e o interesse é buscar tal coisa e por tal caminho, mas veja aí o que, que você sente. Beto já trouxe, né, a percepção dele, o universo por onde ele achava que a gente poderia caminhar, e ele ia compondo a sequência, a sequência sonora também interferia na montagem. Então não foi esse processo mais tradicional burocrático. de você montar Burocrático, e né? depois você entregar para o som e dizer aqui, né, tome aqui sua parte, resolva. Não. O som e as imagens, eles foram tratados simultaneamente. A imagem respeitava a proposta do som e, se fosse necessário, mudava para se adequar. E assim foi que foi sendo construído. Então, nesse sentido, foi um trabalho mais extenso, que Uhum. parece que acabou um trabalho mais extenso. Eu tô rindo porque é isso, durou, é como se
É como se a montagem tivesse sido em trio, né? E logo depois, sim, quando o Iris saiu e eu fiquei sozinha, e aí ficamos nós dois. Mas foi feito realmente em paralelo. E por isso é que permitiu, eu acho, que a gente estava falando de uma organicidade. Por isso é que essa fluidez que o som traz para o filme, né, um filme que se desloca entre Luanda, Cachoeira, Rio de Janeiro, está num estúdio, está numa mata, vai para uma aldeia indígena, vai para uma feira em Luanda, imagem de arquivo, 1960, 2019, transita entre tantos espaços e tempos com uma fluidez, justamente porque não foi construída a imagem e o som depois, ou o contrário. As coisas foram se construindo juntas, então realmente flui muito bem, é orgânico, faz parte desse corpo do filme, que, como o Beto falou bem, é próprio, tem personalidade própria e nesse caso foi exigente, botou a gente para trabalhar bastante tempo. É, Paulo lembrou aqui, ó, Álvaro querido, Paulo pediu para avisar quando o filme vai estrear e ele faz parte ele vai estrear agora em setembro, no Festival Inedit, e como está sendo online, então todo mundo de todos os lugares vai poder acompanhar. Eu ainda não sei a data, mas esse Instagram aqui é o Instagram do filme, então se quem tiver a fim de assistir, basta seguir, que aí quando sair a programação, a gente vai divulgar. Mas é agora, o festival é de 9 a 20 de setembro e ele vai passar logo agora. E, e é isso, ver com fone, já que não temos o cinema por é, enquanto, mas o fone pelo menos garante né? E é isso, realmente foi um processo incrível de muito aprendizado. para todas as partes, né? Inclusive Porque, dramatúrgico mesmo, assim, né? sim, Um aprendizado, isso foi o mais bonito, assim, porque apesar da gente estar num diálogo ali da montagem e do som, era a dramaturgia do filme que estava se construindo, né? Então foi um processo de pesquisa e foi muito bom. Eu sou muito feliz com o resultado e é um filme que sai dessa zona de conforto, que se arrisca. Mas bom, se é para fazer, que ao menos seja assim, né? Que a gente se arrisque exatamente. É, e vá há tentando. E outros, nos é, há próximos, outros, há outros, há outros caminhos a ser traçados, né? É isso que é divertido. E é é isso que você isso. tem que ser tentado. É isso, meu bem. Então, Então tá. pronto. Encerramos aqui. Obrigado pelo convite, Beto. Fiquei muito feliz. Você é isso, um profissional com um currículo de trabalhos memoráveis, né? Sou, além de tudo, Obrigado. uma fã, admiradora, e fiquei muito feliz de você me chamar para bater esse papo, porque é um processo muito bonito que rendeu um resultado. Bárbaro, né? Um Tid resultado está bárbaro. perguntando aqui para você, ó, Hum. dá para ouvir bem no fone de ouvido? Dá para ouvir bem com fone de ouvido, mas você vai perder certas coisas de espacialidade e tudo mais, porque você sabe como é que a coisa funciona, né? As brincadeiras que a gente faz no 5.1, É. só se a gente fizesse em binaural. Acho que eu vou tentar fazer o seu filme em binaural agora. Bora. A gente vai fazer um outro Bora. agora juntos, né? De Santa Bárbara e Ansan. E aí, quem sabe, né? Mas olha que isso me deu uma ideia de jerico. Acho que eu vou fazer aquele gira na hora pra ver o que vira. Eu vou mandar pra você. Tá. Bora. É, festival online. É, Tido. É Então isso. tá. Meu bem, obrigado, viu? Gente, quem Obrigado você assistiu aí, obrigado pelo seu também. tempo. Ave Maria, Paulo, obrigado. O pessoal da ABC. E parabéns aí Obrigado a pelo todos eles, trabalho. todos vocês. Maravilha. Foi um papo divertidíssimo, como sempre. Sempre. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.